Liguei aqui o Zoom também para gravar. Bom dia. Bem-vinda, bem-vinda Luísa, Andréia, bem-vindos a mais um Medita Junto. Gostoso estar aqui com vocês outra vez, para a gente praticar mais um pouquinho juntos, né? Essa semana retornaram as lives do CPM, após um mês inteiro de atividades lindas, né, no nosso retiro. Na verdade, não era um retiro, né, o evento do CPM para todos, mas ele foi tão intenso, com tantas atividades, com tantas coisas legais que eu acho que essa que foi a sensação que ficou, né? Que a gente ficou um mês inteiro muito junto, muito conectado, conhecendo diferentes pessoas, fazendo diferentes práticas, reencontrando amigos, né? Então, agora a gente se reencontra aqui, né? Quem pode, quase todos os dias, a gente tem um instrutor diferente, conduzindo práticas. E para quem não me conhece, eu sou Angélica Damoli, sou professora do Centro de Promoção de Mindfulness. Então, bem-vindos. E hoje a gente vai conversar um pouco e praticar essa habilidade aí tão desafiadora, né? Que é a aceitação. E como ter essa ação habilidosa frente ao que a gente encontra, né? Seja qual for a experiência que a gente esteja vivendo. Então a gente vai praticar juntos. Ei, Thaís, bom dia! Verinha. Ah, que coisa boa, gente. Saudade de vocês. Vamos lá então? Então eu convido que todo mundo encontre uma postura de prática para a gente fazer uma aterrissagem primeiro, se preparando, né? Para aproveitar da melhor forma possível essa horinha que a gente vai estar juntos aqui. Então, sentado numa cadeira ou numa almofada, eu convido que a gente possa ir encontrando essa postura de prática. Talvez você possa soltar seus braços, apoiar as mãos sobre as coxas ou colocar uma mão sobre a outra como se fosse uma conchinha, acolhendo uma mão sobre a outra. Inspirando e exalando o ar ao seu tempo. Vai trazendo essa intenção de presença, de espaço, de escuta. De escuta com o corpo inteiro. E como um lembrete gentil, você pode ir acompanhando a sua respiração. Ar que entra, ar que sai, ancorando a nossa presença e observando qual a nossa experiência agora. Pontos de apoio, sensações no corpo, tensão, relaxamento, movimentos. Como está o fluxo de pensamentos agora?
como é essa transição de sentar e sentir, ter consciência do que existe aqui. Talvez sua mente esteja mais agitada, talvez com fluxo mais lento, relembrando que não há nada que devamos sentir, e sim, simplesmente com curiosidade e gentileza observar o que está aí. O que habita sua mente agora? E aos poucos eu te convido a investigar se existe alguma emoção presente, algum sentimento, que talvez você descreva algum nome para ele, ou simplesmente sinta o seu corpo e a forma que essa emoção ou essas emoções se manifestam aí. A cada inspiração e expiração. Deixando tudo ser como é. Qual é a sua experiência agora? Experimente soltar qualquer julgamento, avaliação, história sobre essa experiência. E como uma criança, simplesmente se deixe, da melhor forma que puder, estar, sentir, viver. Como a vida pulsa em você agora. E por alguns instantes somente contemple e sinta. Recebendo cada visitante. E com uma ou duas inspirações mais profundas e exalações de ar, ao seu tempo, vai encontrando um fim para essa prática.
E ao seu tempo pode ir movimentando, talvez os dedos dos pés, das mãos, espreguiçando o seu corpo, se sentir necessidade. E deixando a luz entrar, abrindo os olhos devagar, se estiverem fechados. E aí vai abrindo os olhos, vai observando como a mente se manifesta, ela se agita, ela quer ficar mais um pouco, ela quer abrir os olhos logo. E essa explosão de imagens, estímulos, estão aí a todo momento. E eu quero convidar que mesmo após a gente abrir os olhos e perceber outros estímulos, que a gente continue investigando agora. O que pulsa na minha experiência agora? Como cada um de nós está aqui. E se vocês sentirem a vontade de compartilhar um pouquinho com uma ou duas palavras, ou algo que tenha chamado a atenção nessa prática inicial, pode ficar à vontade. Dando início a esse processo de, para alguns de nós, né, muitos de nós, mais uma vez, trazer essa intenção de olhar com curiosidade, de acolher, de se encantar. E para outros, assim como a gente também, mesmo que iniciantes na live, na prática de mindfulness, o convite é perceber agora como eu me sinto, que eu percebo em mim. O Augusto trouxe, o Luiz Augusto trouxe, a Luísa, desculpa, Luísa, trouxe uma leve inquietude, uma etesita, pensamentos a mil, cheia dos macacos aí. Bruno, entusiasmo, calor nas mãos. Bom dia, lindos. Obrigada. Muito, eu percebo uma aceleração no coração, assim, batimento mais acelerado. Uma vibração. E me veio um pensamento de tipo, eu tô onde eu quero estar, onde eu escolhi estar. Isso me traz sentido. É Luiz Augusto. Tá bom, Luiz? Ah, agora eu reconheci dos cursos também, lá do CPM. Pela fotinho aqui de longe não dá pra ver muito bem. Ana, né, desacelerando. Quantas experiências em uma pequena pausa, né? E é doido de como cada experiência é diferente e é tão bonito perceber isso. Porque nesse momento mesmo eu já percebi, antes de fazer arrumar as coisas aqui para live, né, e ver como é que funciona, ligar o aparelho e tal, sempre, por mais que eu já tenha feito isso muitas vezes, sempre dá uma aceleradinha assim. Aí depois uma percepção assim de calma, de ok, tá tudo certo.
E quando eu comecei a me observar, percebi a onda da agitação aparecendo de novo. E agora, mais no finalzinho da prática, uma calmaria, né? Trouxe um pouquinho esse relato porque algumas palavras e experiências que vocês trouxeram aqui traz um pouco desse fluxo, né? Tá bem. E pessoal, nesse processo, entrando no tema que a gente vai conversar e praticar mais hoje, eu gostaria de saber de vocês o que vocês pensam, o que vem à mente quando vocês pensam na palavra aceitação, né? Se puderem descrever aí em palavras, o que afinal é aceitação, né? De que aceitação a gente está falando no mindfulness? Podem ficar livres para trazer ideias aí. Essa semana, ainda no nosso grupo de 8 semanas, a gente trabalhou esse tema, né? E eu fiquei com muita vontade de compartilhar aqui com vocês na live. Porque é algo que para mim se modificou tanto a partir das práticas de mindfulness, né? De um conceito que eu tinha pelo processo de vida, da cultura, do contexto, do que era aceitação, né? E como esse conceito se ampliou, teve um outro sentido a partir do mindfulness, né? Mas independente, queria trazer de novo essa prática para nós, assim, independente das teorias ou do que vocês estudam, sente essa palavra, aceitação. O que é aceitação? O que significa aceitação? O Bruno trouxe ali, né, livrar-se do sofrimento. O Luiz, viver o presente que se apresenta a partir de poder vivenciar o que está. Obrigado, Luiz. A Grazi trouxe ver a situação como ela é, não amar a situação. Acho que bem um contraponto entre não amar, assim, não apego. Talvez isso, Graziele, qualquer coisa, tu traz um pouco mais o teu raciocínio aqui para nós, para me entender melhor. Mas me parece, pelo que tu diz, é tipo não ficar tão presa à situação, né? Ou seja, não. Talvez, não sei se tu trouxe, diz aqui não amar a situação, mas talvez seja que tu queira dizer, descreve aqui, né? Depois qualquer coisa de se fixar nela, né? De criar um apego, ou até a questão de brigar ou resistir àquela situação que se apresenta, seja ela qual for, né? A Thaís trouxe um sim amoroso a tudo que está presente. Ai, que lindo, Thaís. Que conceito lindo. É verdade. Para mim faz sentido também. Mesmo uma situação muito difícil de lidar, a Grazi trouxe. É verdade. Então, pessoal, o que vocês estão trazendo aqui, que a própria palavra traz, é tipo assim, bom, é encontrar-se com o que está presente, sem resistência, sem aversão, apego, briga, né? Pouquinho que a gente praticou nessa pequena pausa, né? De respirar, ancorar e acolher o que está. Muitas vezes, o que eu estava falando da minha experiência, né? E que aparece em muitos grupos e principalmente, né, com pessoas que estão iniciando a prática ou que esse conceito não está presente,
a aceitação associada à resignação, né? A como se fosse algo assim, a situação é assim e eu não posso fazer nada. Eu tenho que aceitar isso. Essa semana a gente até riu porque eu disse que o que vinha na minha cabeça ainda vem, né? Mas é tipo, aceita que dói menos. E na verdade ela não chega a ser, né? Não entrando no certo ou no errado, mas não com um processo dessa firmeza tão rígida, como uma obrigação de aceitar, né? Porque vai doer menos. É algo, como a Thaís trouxe, que tem amorosidade, que tem espaço, como trouxe o Bruno, né? Isso, Grazi, confundem com conformismo. É, como tipo assim. Então, assim, ó, se eu me conformo, se eu me resigno àquela situação, é, a minha sensação traz algo de restrição, de aperto, de que o sofrimento ainda continua ali, né? Com um espaço bem presente, porque essa questão do conformismo e da resignação, só de dizer essa palavra, eu percebo na minha experiência meio até que uma contração muscular ou até uma sensação de emoção, de tristeza, assim, de tipo, putz, não posso fazer nada, né? E aqueles sentimentos, pensamentos, sensações estão ali de um jeito que a presença do sofrimento, ela se estende e muitas vezes se expande se a gente alimenta, né? Esse círculo vicioso aí. Então, quando a gente fala em mindfulness, né? A palavra aceitação, ela está muito mais associada à nossa experiência no momento presente, na experiência mindful. O que eu quero dizer com isso? A gente fala em aceitação no nível experiencial. Por exemplo, eu posso falar de aceitação de um nível geral, mas muitas vezes, para todos nós, aceitar, por exemplo, o contexto político, a forma que as pessoas em outros países, em outros lugares, vivem sua vida, aceitar a guerra, né? Por exemplo, a escolha de determinadas chefias, diretores, governantes, mudanças que acontecem que realmente a gente não tem muita ação sobre esse externo, né? E, e geralmente essa experiência mais externa, ela tá atrelada assim a muitos processos avaliativos, a julgamentos, ao que está presente na nossa vida e dia a dia, num contexto muito maior. Quando a gente traz para o mindfulness, a gente já se refere mais à aceitação experiencial, né? Gosto muito de quando o Breno traz, que faz muito sentido para mim, que é o que é possível, né, a nosso nível de aceitação. Talvez simplesmente perceber o que acontece da nossa pele para dentro, né? Se a gente conseguir trazer essa aceitação experiencial para esse contexto, das sensações presentes no meu corpo, das emoções que eu percebo, ansiedade, medo, alegria, tristeza, saudade. Agora a Bias veio aqui. Linda! Que legal! Saudades, ver. E os pensamentos que vêm e vão
na nossa mente o tempo inteiro, se a gente aceitar essa experiência sabendo que isso é natural, é da nossa natureza de ser humano, o nosso caminho ele fica mais leve. E esse encontro, talvez que o Bruno, que o Luiz traz de liberdade, de abertura, de amorosidade, ele é mais concreto, presente e experienciado, né? Mas a gente muitas vezes não aprende esse processo, né? Ou de uma forma mais desafiadora ainda, né? E aí vem a aceitação do externo, né? Que aí eu me dou conta disso, do quanto isso é difícil para mim, de como a gente desaprende, né? Em alguns processos da vida e nas relações, a acolher o que existe. Porque o contexto nos cobra uma forma de ser, uma maneira correta de responder. E a gente vai se adaptando, se resignando, se conformando, como diz a Grazi, para, entre aspas, né, sobreviver a esses caminhos. E, e a gente pode se dar conta, talvez pausando aqui um pouquinho, de que custo tem essa forma de estar, né? E estudos mostram que quanto mais essa aceitação experiencial, esse processo de acolher a nossa experiência e a partir dela fazer escolhas, isso nos permite viver de acordo cada vez mais com o que é importante para nós e isso traz sentido, firmeza, para dar passos mais firmes. E isso nos libera do sofrimento. Mas é um caminho que a gente pode cultivar, né? Independente da gente se dar conta, e a gente vai se dar conta disso talvez todos os dias, do quanto em alguns momentos, por causa do automático, pela correria, pelos processos, a gente briga, resiste, se apega, né? Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? E ainda implicados e sentindo essa fala, ou o que reverbera dessas reflexões aí, que cada um está vivenciando, eu quero convidar que a gente possa cultivar essas habilidades, né, de aceitação e ação habilidosa, porque esse casamento é muito importante para esse processo de diminuição do sofrimento e de uma vida mais feliz, com mais sentido. E que essa é uma das cerejas do bolo, né? Porque eu ia dizer a cereja, mas na verdade tem várias aí. De que ao mesmo tempo que eu acolho a experiência, aceito ela como ela é, a partir desse lugar eu já estou fazendo uma ação habilidosa, né? Ou seja, me permitir estar nessa experiência de acolhimento e abertura é uma ação e que pode reverberar em muitas outras a partir disso, né? Alimentando, nutrindo o que nos dá sentido. E é como abraçar alguém que a gente ama, sentir um sol gostoso no rosto e a gente percebe que isso é bom.
E a gente pode caminhar mais em direção a isso, né? Eu a transformo, isso aí, Luiz. Uhum. Tá bom? Então eu vou convidar vocês agora para a gente fazer uma prática juntos que eu gosto muito, né? Que é a prática de meditação da montanha. A partir dessa prática, a gente utiliza a metáfora da montanha para trazer para a nossa experiência, enquanto a gente pratica, as qualidades do mindfulness e principalmente essa atitude de aceitação frente à experiência, né? Frente e na experiência. O Bruno tá dizendo que ele também, né? Então tá. Então vamos praticar juntos? Vamos lá então. Então quem precisar pode dar uma mexidinha no corpo antes para cuidar dele, pra gente ficar talvez uns de 10 a 15 minutinhos assim, fazendo uma prática. E aí já percebe o que surge na experiência quando a gente sabe o tempo que a gente, na verdade, não sabe, com certeza. E aí a gente vai praticando essa presença de acolher e experimentar o que surge. Então, aos pouquinhos, cada um vai encontrando a sua postura, de preferência sentada, mas isso não é obrigatório, podem fazer a prática deitados também, tá? Mas praticar a meditação da montanha sentado nos ajuda a poder trazer de uma forma um pouco mais, como eu vou dizer, me parece, e na experiência das outras pessoas, de que quando a gente pratica ela sentada, essa experiência de trazer a montanha para a nossa prática, ela fica mais vívida, mais presente a partir do nosso corpo. Mas isso é um exercício que a gente pode levar também para depois continuar praticando em diferentes posturas, né? E ver como vai ser essa experiência. Mas vamos lá. Então eu convido que cada um possa encontrar essa sua postura de prática, inspirando, exalando ar, trazendo a intenção de estar presente nessa nova prática. Sentindo o peso do corpo, sentindo a respiração. Se abrindo para a experiência dessa nova prática que vamos experimentar. Inspirando de forma profunda, uma ou duas vezes. Vai percebendo a gravidade atuando no teu corpo, percebendo os pontos de contato e apoio que te sustentam nessa prática. Talvez você possa imaginar um fio que vai desde lá da região do cóccix, subindo por toda a sua coluna vertebral,
até o topo da cabeça. E a cada vez que tu inspira e solta o ar, tu vai ancorando e nutrindo a tua intenção de estar presente de forma atenta, curiosa, gentil, em uma postura ao mesmo tempo digna, altiva, vívida e relaxada, leve. E a cada respiração, vá percebendo como é a tua forma, nesse momento, de estar presente. E eu convido que cada um de nós possa trazer à mente a imagem de uma montanha. A montanha mais bonita que você já tenha visto ou possa imaginar. Inspirando, exalando ar e observando. Como é essa montanha? Talvez ela tenha uma base larga, apoiada na terra, ancorada. As laterais subindo, até você visualizar o pico. Ou talvez essa montanha, essa imagem, possa surgir como várias planícies, ondulações, onde tenham vários picos, um platô alto e uma base larga, ancorada. Talvez sua montanha tenha neve no pico, ou esteja coberta de vegetação. Inspirando e exalando ar com os olhos da mente, do corpo e das emoções. Sinta como é visualizar essa montanha. E na próxima inspiração e expiração, a cada momento eu te convido a trazer essa imagem da montanha para o seu corpo agora. E a cada respiração é como se você fosse se tornando mais e mais essa montanha. Sentindo sua base ancorada, enraizada na superfície que te acolhe e apoia nesse momento. Seus pés, pernas, coxas, quadris são a base firme, forte
enraizada e ancorada na terra. Seus braços, desde a região lá dos ombros, antebraço, braço, mãos, são as laterais dessa montanha, assim como a parte anterior do seu tronco, seu corpo e a parte posterior. E sua cabeça, o pico dessa montanha. A cada respiração, da melhor forma que puder, eu convido que possamos experienciar mais e mais as sensações de ser essa montanha. Uma montanha respirante. E perceba o que surge na sua experiência. As montanhas vivenciam diferentes experiências externas. Observa isso se modificando dia após dia, momento a momento, segundo a segundo. E ela continua ali enraizada, ancorada na terra. As montanhas vivenciam as diferentes estações do ano. O inverno, com suas tempestades, frio congelante, vegetação que se modifica, habitantes que em alguns momentos se afastam. A vegetação muda e ela continua ali, ancorada e enraizada na terra. Ela percebe quando o frio se vai e o calor chega um pouco mais na primavera. Aquecendo a sua base, seu corpo, enchendo de cores e beleza seu contexto, animais de diferentes espécies, seres habitam a sua experiência nessa estação. No verão, o sol escaldante, temperaturas às vezes muito elevadas, modificam a sua experiência. E no outono,
as folhas caem, uma colcha de cores em tons pastéis, folhas voando, árvores de um jeito diferente estão presentes nessa estação. A cada dia percebem o sol nascer, o seu diferente calor, a lua surgir, o céu cheio de estrelas ou tapado de nuvens. E ela continua ali, enraizada, ancorada na terra. Muitas vezes as pessoas vão visitar a montanha, vão observá-la, para ver quão bonita ela é. E às vezes ela fica tapada por nuvens, névoa, e ninguém consegue observá-la. Mas a montanha continua ali, vista ou não, ancorada, enraizada, presente. E outras vezes o céu está aberto, o sol a ilumina e muitos seres podem observar sua beleza e se inspirar através dela. Como é ser uma montanha? As montanhas, se nos permitirmos, têm muito a nos ensinar. Assim como elas, nós vivenciamos diferentes estações do ano e experienciamos diferentes sensações, emoções, pensamentos, que muitas vezes bagunçam, carregam, misturam, confundem a nossa experiência. E nos parece muitas vezes que isso tudo é pessoal. Mas assim como o clima da montanha, isso é impessoal. Isso faz parte do processo da impermanência da natureza, da vida. Inspirando e exalando o ar aqui, ancorados, ancoradas na nossa presença, podemos sentir, experimentar o nosso enraizamento. Experimentar, sentir o que habita o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa mente. E aprendendo com a natureza da montanha, eu convido que cada uma de nós possa cultivar essa atitude
inspirando, exalando o ar, experimentando essa base ancorada e firme, enraizada na terra. Essa presença consciente da impermanência das experiências a cada segundo, momento. Qual a sua experiência nesse momento? Como é aceitar com habilidade, gentileza, abertura, sem julgamento, cada visitante na sua montanha. E aos poucos, eu te convido a ir deixando essa imagem da montanha como pano de fundo. E com leveza, curiosidade a cada respiração, a gente vai voltando a nossa atenção para as sensações e percepções do nosso corpo presentes aqui. Para os nossos pés, pernas, pontos de apoio. Respiração. Corpo inteiro respirando. Emoções percebidas ou não. Fluxo de pensamentos. Onde sua mente está? E aos poucos a gente amplia essa percepção para os sons ao nosso redor. Para o espaço que nos acolhe. E com uma ou duas respirações mais profundas, a gente pode ir agradecendo a essa experiência e finalizando essa prática ao seu tempo. E a gente pode espreguiçar o corpo. Eu senti uma necessidade de botar a mão no peito, sentir meu corpo. Se alguém quiser experimentar, pode fazer ou responder a outras necessidades aí.
a partir dessa observação do que pode ser mudado e o que não pode ser, e que a gente saiba distinguir a partir da nossa consciência o que é possível mudar e o que não é possível, e vivenciar essa experiência de uma forma mindful, uma forma gentil, amorosa, acolhedora. E a gente tem 4 minutinhos e eu queria convidar vocês para experienciar isso e colocar em palavras, talvez, emoções, sensações, pensamentos que estejam presentes nesse momento. Estrutura, o Luiz trouxe. Uhum. Obrigada, Luiz. Essa prática, ela é muito linda no sentido de, a partir da própria experiência, poder experienciar esse conceito, né? E que a montanha, ela é uma das metáforas. Tem pessoas que, talvez alguns de vocês tenham vindo uma imagem ou visualizado, por exemplo, uma árvore com as raízes ancoradas, enraizadas na terra. Outras pessoas se imaginam em um cenário diferente, onde sintam essa presença. É mais um exercício, uma experiência para a gente poder observar e perceber se ela faz sentido, se é útil para a gente para desenvolver essas habilidades, cultivar essa presença. E principalmente conhecer a natureza, né? A partir de algo externo a nós, mas que, assim como a gente, faz parte do todo e pode nos ensinar muito. A Rose trouxe visão ampla da montanha. Obrigado, Luiz, querido. Obrigado também pela presença de cada uma de vocês. É um presente para mim. Poder dividir algo que me faz tão bem, que tem tanto sentido para mim, que faz parte da minha âncora, da minha montanha. Essa visão ampla da montanha, né, Rose, ela pode ajudar bastante nesse sentido de perceber quantas características, quantas habilidades e recursos a gente já tem para acolher, né, todas essas mudanças. Obrigado, Bruninho. Gratidão. Então tá, pessoal. Acabou que a gente ficou mais tempo na prática, né? Não vou escutar tanto vocês agora, mas desejo que isso continue reverberando e vocês possam observar, sentir com essa aceitação da experiência que for, tá bom? Até a próxima. Beijão.